Que tal a gente fazer um experimento mental? Vamos pegar uma figura icônica da ciência moderna e colocar ela bem no coração de um inferno medieval. O que a gente vai fazer aqui é quase uma investigação forense, sabe? Para descobrir qual seria o destino final do homem que ousou brincar de Deus. Olha, para a gente poder julgar o Vitor, primeiro a gente precisa entender o perfil dele. A ambição dele ia muito além do conhecimento. O que ele queria mesmo era invadir um território sagrado, o território da própria divindade. E as palavras do próprio Vitor entregam tudo, né? A essência do pecado dele não era a busca pelo saber. Era o puro orgulho, o desejo de ser adorado como um deus. Ele não estava buscando a cura, mas sim criar uma raça que devesse obediência a ele. É basicamente a mesma transgressão de Lúcifer. E aqui, olha só, tem uma pista fundamental, a obsessão que o Vitor tinha pelos alquimistas. Eles não queriam só entender a natureza, eles queriam era imitá-la de um jeito fraudulento. O Vitor tinha as ferramentas da ciência moderna nas mãos, mas a alma dele era a de um antigo alquimista. Então, os erros dele vão muito além de um simples experimento de laboratório. Ele usurpou o poder divino, traiu a própria criatura que fez e, por pura covardia, deixou uma inocente morrer só para proteger a reputação dele. É um dossiê bem complexo de falhas morais. Com tudo isso em mente, a gente começa a nossa descida. E logo de cara, dá para descartar os círculos superiores do inferno, aqueles reservados para os pecados de fraqueza. Os pecados do Victor não foram de impulso, de jeito nenhum. Foram atos calculados do intelecto. O lugar dele é bem mais embaixo, nos círculos da malícia, o inferno inferior. Primeiro, vamos analisar o círculo dos violentos. Será que o crime dele foi um ato de violência contra a natureza? A resposta é não. A transgressão dele não nasceu do ódio, mas era um meio para chegar num fim fraudulento, imitar a Deus. E que tal o círculo mais fundo de todos, o dos traidores? É verdade que o final gelado do livro lembra o Cócito de Dante, mas a intenção do Victor é diferente. A traição dele veio da covardia, do ego, não daquela malícia fria, calculista de um Judas. Então, por eliminação, a gente chega no oitavo círculo. Este é o reino daqueles que usaram o dom divino da razão para enganar e para corromper. E se tem uma coisa que o Victor Frankenstein é, acima de tudo, é um corruptor da própria ordem natural. Dentro desse círculo, a gente poderia pensar na oitava vala. Existe um paralelo com Ulisses, que usou a genialidade para enganar. Mas o pecado do Victor foi mais concreto. Não foram só palavras, foi o ato físico de criar uma vida. E é aí que a gente encontra o encaixe perfeito para o crime dele. O seu lugar o aguarda na vala final do oitavo círculo. Ele vai ser julgado como um falsificador, um alquimista. Só que ele não falsificou o metal, ele falsificou a própria vida. Usando a ciência, ele tentou transformar a morte em vida, criando uma imitação fraudulenta da humanidade. No inferno de Dante, a justiça é quase poética. A punição nunca é aleatória. Ela é um espelho perfeito do crime. O pecado se volta contra o próprio pecador de um jeito irônico e terrível. Então, qual seria o destino do homem que tentou dominar a decomposição para criar um corpo perfeito a partir da morte? Qual é a ironia final que o aguarda? A justiça do inferno o condena a viver num corpo em perpétua decomposição. Ele é eternamente desfeito justamente pela matéria que tentou dominar. A própria carne dele se rebela, e aquela repulsa que ele sentiu pela criatura, agora é a que ele sente por si mesmo. Ele se torna um espelho do monstro que abandonou. E no fim das contas, esse experimento mental de 200 anos nos deixa com uma verdade bem desconfortável para nossa era. A ambição de Victor Frankenstein ainda ecoa nos nossos laboratórios e algoritmos, nos forçando a encarar uma questão que se torna mais urgente a cada dia que passa.